Eu quero falar com vocês hoje sobre Elias, e eu quero separar alguns pontos importantes, quer dizer, um ponto importante sobre a vida dele. Quando nós falamos de Elias, nós vemos que ele era um homem que, hoje nós vemos que ele não tem um livro na Bíblia que carregue o seu nome. A história dele está dentro do livro de Reis. Nós não vemos uma grande introdução sobre quem era Elias. Mas quando nós falamos de Elias, nós falamos daquele homem que desafiou 400 profetas de Baal, aquele homem que quando orou caiu fogo do céu. E trazendo para os nossos dias, eu nunca vi, talvez você tenha visto, mas eu acredito que não. Nós nunca vimos em nossos dias um homem desafiar 400 profetas. E nós nunca vimos um homem orar e cair fogo do céu. E uma coisa que me chama a atenção é que na antiguidade os sinais eles eram muito mais claros. Na antiguidade o povo via coluna de fogo, o povo via o mar abrindo, o povo via fogo descendo dos céus, o povo via multiplicação de pães, o povo via sinais e maravilhas acontecendo a todo instante. Era algo do dia a dia deles. Mas o que me chama a atenção é que mesmo as pessoas vivendo debaixo de sinais e milagres todos os dias, isso não era o suficiente para que elas se agarrassem em Deus. E trazendo para nós, talvez se nós víssemos hoje os mesmos milagres, nós veríamos as igrejas abarrotadas, mas também não seria por conta da glória de Deus, infelizmente. Então, o excesso de sinais no passado não era o suficiente para ninguém se agarrar a Deus, e nos nossos dias seria sinais o suficiente para encher de igrejas, mas as pessoas não estariam atrás de Deus, e sim atrás dos sinais que Ele faz. Então, independente de qualquer coisa, eu quero te mostrar que Elias, ele era um homem comum. Ele era um homem como qualquer outro. O diferencial dele era o posicionamento diante de Deus. O posicionamento dele que permitia com que ele tivesse autoridade ao abrir a boca. E eu quero dizer que você tem autoridade. Eu quero te dizer que você tem poder nas tuas palavras. Mas você precisa usar isso da forma correta, estando posicionado nele. Os tempos hoje eles são difíceis. Os tempos hoje eles estão cada vez mais complicados. Nós estamos enfrentando um momento no qual nós não imaginávamos que enfrentaríamos. Nós só escutamos tragédias, notícias ruins. E muitas vezes até a esperança chega a acabar. Nós nos perguntamos, será que isso vai passar? Será que isso vai ter um fim de verdade? Vemos pessoas brigando por política, vemos pessoas brigando pelo cenário atual, vemos pessoas brigando por tudo. E parece que o caos ele está instaurado. Mas nós, como filhos de Deus, nós precisamos focar no alto, nós precisamos guardar o nosso coração em Deus, nós precisamos nos posicionar nele, nós precisamos fazer a escolha de estar nele todos os dias e usar a nossa autoridade de forma sábia, nos levantarmos como autoridades em oração dentro da nossa casa, em oração pela nossa nação, em oração pelos 4 cantos da terra. Então, Elias era um homem que vivia em um tempo de caos, Elias era um homem que vivia um tempo difícil. Como eu disse, a Bíblia não traz uma grande narrativa de como ele começou, mas quando ele aparece, ele já estava servindo ao Senhor. Ele já tinha um posicionamento, ele já tinha uma identidade clara, ele já tinha um foco, ele já tinha uma visão. E o que falta para os filhos de Deus hoje é visão, é foco, é entendimento de quem Deus é entendimento do que podem fazer através da presença de Deus e com a presença de Deus. O que nós podemos ver de Elias? Hoje em dia, os profetas, hoje em dia, os ministros da casa de Deus são vistos como astros, são vistos como pessoas mais especiais do que outras, são colocadas em pedestais. Mas, quando nós olhamos para a Bíblia, esses homens que nós chamamos de profetas, esses homens que chamamos de ministros do Senhor, eram pessoas que entendiam que a honra não estava em ser, mas a honra estava em servir. A honra não estava no tamanho do título ou quanto as pessoas os reconheciam, mas a honra estava em saber que ele era amado por Deus. A honra estava em saber que ele estava servindo a Deus com toda a força, com todo entendimento e com todo o coração. Nada na nossa vida está ligado ao que estamos fazendo aqui. Esse microfone ele não me dá mais autoridade.
Esse microfone não dá mais autoridade para o ministro de louvor. Esse microfone não faz milagres. O púlpito em si, ele é só um lugar mais alto para que as pessoas tenham uma boa visão, mas não é um lugar de destaque. E nós precisamos voltar às origens, nós precisamos ter a essência de coisas básicas, que o ministro da casa de Deus, que nós como cristãos não temos um lugar privilegiado a não ser no coração de Deus, porque diante de todos os outros homens nós somos iguais. Nós temos a mesma vida, nós temos o mesmo estilo, nós temos falhas, nós temos pecados, nós temos problemas, mas aquilo que nós escolhemos viver em Deus faz toda a diferença. Lá em Reis, capítulo 17, versículo 1 e 2, eu dei uma resumida no versículo 1 e 2, e que nós vemos a vida de Elias aparece assim: então o Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Daí continua o versículo, veio a palavra do Senhor dizendo. Então nós vemos a introdução de Elias basicamente assim. Uma pessoa que aparece, mostra que ele era morador de Gileade e que um dia ele foi a Acabe. Essa é a história de Elias. Para ele, nada de grandioso, para ele só uma responsabilidade, para ele só o entendimento que ele tinha um papel. E às vezes nós queremos ser vistos, nós queremos que as pessoas nos reconheçam, mas o que nós precisamos é simplesmente atuar e obedecer. Eu quero te dizer que se você tem algum tipo de chamado em Deus, coloque na balança quais são as suas intenções. Elas precisam ser para a glória dele e não para nós. Eu sei que deveria ser uma palavra de Páscoa, mas nós vamos chegar onde eu quero, entender que o sacrifício de Cristo, ele nos traz autoridade para vivermos toda a boa palavra dele. Então, eu quero que você abra lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Elias, ele era um homem comum, mas o seu posicionamento em Deus, ele era um diferencial. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Tiago, ele nos afirma que Elias, ele era um homem comum, sujeito aos mesmos sentimentos. A alegria, a tristeza, medos, dúvidas, tudo como qualquer pessoa. Hoje em dia tem, passa, se submete. Elias, nós podemos dizer que era alguém falho, que era alguém pecador, porque a Bíblia diz que todos pecam, todos nós pecamos. Mas eu quero separar 2 pontos sobre Elias aqui, e que Tiago faz questão de mostrar. Diz que Elias orou com instância. Podemos ler essa instância como uma forma insistente. Ou seja, ele orava de forma que em seu coração o que ele estava falando iria acontecer e não teria outra saída. Ele era uma pessoa, então, que nós podemos dizer que ele era perseverante em oração. Porque nós falamos muito sobre um chamado, nós falamos muito sobre um posicionamento, nós falamos muito sobre uma visão, nós falamos sobre muitas coisas, mas a verdade é que nós desistimos fácil, nós paramos, nós deixamos as coisas no meio do caminho. Quantas palavras você recebe quando você pisa numa igreja? Quantas palavras você recebe de um irmãozinho que orou por você em algum lugar? Quantas vezes você não é ministrado pela palavra de Deus e você recebe algo diretamente do Senhor? E daí você começa a orar sobre aquilo, seu coração se enche de esperança. Mas no meio do caminho você desiste, você se cansa, porque, Senhor, está demorando muito, está muito difícil. Mas a lição de Elias aqui não está ligada aos sinais, mas à persistência. Elias, ele tinha uma convicção no Senhor: eu só paro de orar quando a palavra se cumprir. Eu só deixo de agir quando a palavra se cumprir. Eu não desisto enquanto eu não ver a palavra do Senhor se cumprir. E essa é uma falha que nós temos. Nós oramos, nós jejuamos, nós clamamos, nós cantamos, mas se não acontecer, não aconteceu. Eu acredito que em tudo isso exista
a vontade de Deus no sim, no não e não é tempo. Que vai ter momentos que Deus vai falar, não é para fazer, para aqui, eu não quero que seja feito. E tem momentos que Deus vai falar, sim, eu aprovo, eu abençoo, faça isso. E tem momentos que Ele não vai te falar não, Ele só vai falar, espera um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho, não é tempo. Se você fizer agora, não vai ser aquilo como eu te prometi. Eu acredito nessa palavra. Mas independente de qualquer coisa, ore. Você não tem outra saída a não ser orar e ver a palavra dele se cumprir. Você não tem outra coisa a fazer a não ser permanecer firme nele até que a palavra se cumpra. E eu estou dizendo isso porque na sua casa a pergunta é, diante dessa crise, diante desse caos todo, porque nós sabemos que sim, existem pessoas que estão passando aperto financeiro, nós sabemos que sim, existem pessoas que estão com as suas condições de vida piores, nós sabemos que sim, existe o desemprego, pessoas que estão partindo por conta da doença. Mas o que nós estamos fazendo nesse tempo? Estamos orando, falando, Senhor, independente da situação, independente do cenário, eu permaneço em oração e eu só paro quando a sua palavra se cumprir. Independente do quadro que ele é negativo, eu só paro quando a sua palavra se cumprir. Lá no capítulo 17, no versículo 1, a primeira parte do versículo diz, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Eu acho interessante aqui, porque Elias, ele entende a autoridade dele em Deus. E ele fala, segundo a minha palavra. Ele sabia que, não é que ele estava mandando em Deus, mas ele sabia que o posicionamento dele movia céus e terras. E eu quero te dizer que você precisa ter autoridade na tua casa, na tua vida, e falar, tal coisa vai acontecer, segundo a minha palavra, porque eu estou posicionado em Deus, porque eu sei quem Ele é na minha vida, porque eu sei a autoridade que eu tenho, porque eu sei o relacionamento que eu estou construindo com Ele. Você não está mandando em Deus, você só está falando assim, eu sei que a minha identidade é muito clara nele. Uma característica que nós temos, e nós geralmente atribuímos isso apenas ao profeta. O profeta, nós mistificamos muito, mas nós precisamos sempre buscar e ouvir a voz de Deus. Nós falamos que os profetas são esses caras, que eles buscam ouvir a voz de Deus em todo o tempo, que eles buscam estar conectados com Deus em todo o tempo. Mas eu quero te dizer que, diante do que Cristo fez, uma vez que Ele deu autoridade para nós fazermos coisas maiores do que Ele faz, nós precisamos buscar ouvir a voz de Deus e a direção dEle todos os dias, independente de um título ou de um cargo, independente de uma posição ministerial ou não. Eu estou te dizendo que como filho de Deus, você precisa sim se posicionar e orar e não desistir e permanecer até que as coisas aconteçam. Você tem autoridade para trazer os decretos do alto. Você tem autoridade para mover céus e terras. Você tem autoridade para declarar palavras de vida, de cura, de paz. Você tem autoridade para orar para que o cenário político, para que o cenário na saúde cessem. Você tem poder para mudar a tua casa. Você tem poder para mudar a tua vida. E tudo isso em nome de Jesus. Então use a autoridade que foi dada. Aproveite que esse é o domingo da ressurreição e deixe com que Ele ressuscite os teus sonhos, deixe com que Ele ressuscite os teus planos, deixe com que Ele ressuscite a tua fé, deixe com que Ele traga a vida em todas as áreas mortas da tua vida, da tua casa, dos teus sonhos. E ore com a certeza de que o Senhor te responderá. Por conta de uma palavra de Elias, não houve chuva. Por conta de uma palavra de Elias, nenhuma gota caiu por 3 anos. Uma oração, uma simples oração, muda tudo. Talvez hoje você estivesse esperando que eu falasse sobre os grandes feitos de Elias, sobre como ele desafiou os profetas de Baal, como foi maravilhoso o fogo caindo, mas eu quero falar sobre a oração de Elias. Esse posicionamento dele mudou as coisas. O que eu quero frisar aqui é que diante de Deus somos iguais.
Diante de Deus, Ele não ama mais um do que o outro. Ele ama todos da mesma forma. E diante dos homens, nós somos falhos, pecadores. Nós temos certezas, incertezas. Nós somos tomados de certezas e ficamos corajosos para fazer tudo. Daí dá 5 minutos, nós ficamos tomados de incertezas e queremos abrir mão de tudo. Tem horas que nós queremos ver Jesus, nós queremos beijar os pés dele, nós queremos ter um contato com a glória de Deus. Tem momento que nós queremos fugir da glória de Deus. Nós somos falhos, nós somos difíceis. E só Deus, com seu amor para nos entender. E só Deus, com seu amor para nos usar. E só Deus, pela tua graça, para querer construir em nós sonhos. Só Deus mesmo.